Então, pessoal, dando continuidade aqui, na última parte eu cometi um pequeno deslize, e eu falo que eu cometi um pequeno deslize porque o cansaço, aqui já são quase 1 hora da manhã quando estou fazendo isso aqui, então eu vou agora ser mais claro no que eu estava querendo colocar, tá? Se a gente escrever aqui esse elementozinho de volume, como estava sendo dito, dV é lambda dm. E aí eu falei que essa distribuição de lambda, da massa e do volume, era uma distribuição igualitária em cada ponto. O que aconteceria? Qual seria o resultado disso daqui? Eu poderia escrever que o meu dV, certo? Seria lambda e o meu dm. Mas quem é lambda? Se a distribuição de massa ela é perfeita, então eu simplesmente posso dizer que ele seria essa massa total aqui, né? Massa sobre volume. Que seria igual, né? Já que a gente está fazendo isso da mesma maneira. Se eu pegar qualquer elementozinho, o dmzinho sobre o dv vai ser constante, então a massa toda sobre o volume também vai ser constante. Isso aqui multiplicado pelo dm. Aí eu posso escrever o quê? Eu posso escrever que meu dm, meu elementozinho, ele vai ser é, VdV, certo? VdV sobre quem? Sobre m, tá? E aqui a gente pode pegar isso aqui e jogar esse resultado aqui na nossa integral aqui do centro de massa, de maneira que a gente teria que o nosso x do centro de massa, tá? Ele poderia ser escrito aqui, vamos ver, só apagando aqui. Eu poderia escrever o meu x do centro de massa como sendo quem? Vou botar mais para cá. X do centro de massa, ele seria 1 sobre m ao quadrado, tá? Da minha integral de quem? De x. Eu já botei o m para fora, já que ele era constante, certo? E aqui ficaria x vezes v dv, tá? E aí a gente pegaria essa questão aí do volume e resolveria aí o valor da nossa integral. Mas aí cada caso é um caso, a gente vai ver com calma, certo? Sem pressa para a gente resolver isso daqui, ok? A gente, claro, está falando aí do elemento de volume, certo? Mas a gente poderia fazer isso para qualquer dos casos, ou seja, o de área e o de comprimento. Inclusive, na próxima aula eu vou iniciar ela com uma questão, certo? Só que uma questão que é relacionada com a distribuição de superficial para moeda, tá? Só que antes eu preciso falar duas coisas aqui antes de a gente prosseguir, a gente finalizar. Primeiro, a gente começou aqui simplesmente mostrando ali a foto da Daiane dos Santos, certo? E aqui eu vou comparar a Daiane dos Santos com o lançamento dessa moeda aqui, tá? Novamente aqui, ó, essa moeda, ela está exposta a uma força, essa força aqui é a força peso. Então, essa força peso, ela está atuando aonde? Ela está atuando no centro de massa da moeda, tá? Tá aqui, ó, atuando no centro de massa da moeda. Mesmo a moeda sendo uma coisa complexa, que ela tem uma distribuição de massa irregular, ela é formada por trilhões de trilhões de trilhões de partículas, a gente ainda pode reduzir o movimento da moeda ao movimento do seu centro de massa. Então fica um lançamento oblíquo para o centro de massa. Da mesma maneira que ocorreu com a questão da Rebeca. Aqui você tem o lançamento de uma faca, certo? E esse lançamento dessa faca, às vezes a gente olhando de frente pode parecer reto, mas não. Ele também é uma espécie de lançamento oblíquo, aonde o que está valendo aqui é o centro de massa. E agora uma coisa muito mais interessante. Aqui você tem, por exemplo, um tanque, certo? Você tem aqui um tanque, e o tanque está fazendo um disparo
tá? Você tem aqui um tanquezinho. Numa guerra, ele disparou uma bala. Ele dispara uma bala e em uma determinada altura dessa bala, a gente vai dizer que isso aqui seja uma daquelas horríveis bombas de fragmentação. Coisa triste, deprimente. Essa bomba de fragmentação, ela explode em um determinado momento. Como ela explode, você poderia chegar e dizer, olha, a massa dessa partícula variou, tá? Por quê? Porque uma foi para um canto, outra foi para o outro, a outra foi para o canto de lá, e assim sucessivamente. De maneira que você vai dizer, olha, o meu centro de massa se alterou. Contudo, a gente tem que fazer a seguinte ressaltação aqui, olha. Nessa trajetória daqui do fragmento, a explosão ela é uma força interna. E como ela é uma força interna, os fragmentos eles vão continuar seguindo a trajetória original do centro de massa, certo? Não importa para onde eles vão. O centro de massa da partícula inicial, ele vai continuar ali, ó, a sua trajetória e vai cair no ponto que ele está destinado a cair, mesmo que ele exploda, tá? Então vamos lá aqui, ó, só para enfatizar, está escrito aqui, a trajetória dos fragmentos seguem a direção e o sentido do centro de massa, mesmo que se altere. Então eu vou utilizar como exemplo, você joga uma, perdão, você joga uma pedra e ela vai ter uma trajetória. Aí, em dado momento, essa pedra é quebrada em 3 pedaços, por exemplo. A trajetória dos 3 pedaços ainda vai seguir o centro de massa, tá? Pois aí aqui, as forças que atuam na explosão são chamadas de força interna. Aqui, pessoal, tem um exemplozinho bem simples de como a gente resolver o problema do centro de massa para uma distribuição bidimensional. Eu não vou fazer, tá? Tá aqui. Você encontraria para x e para y, seria as suas posições do seu centro de massa, ok? E acho que a gente só vai finalizar com a seguinte questão. Essas integrais que a gente viu aqui que poderiam ocorrer, x do centro de massa ser igual a 1 sobre m da integral de x dm, tá? Essa integral daqui, aí, que a gente colocou, certo? Como um grande desafio, porque você pode ter ali uma integral que é uma integral do tipo tripla, certo? Essa integral daqui, ela vai, como é que se diz? Tem uma maneira mais simples de resolver. Por quê? Porque existem muitos desses problemas que são problemas que a gente chama ali de problemas contínuos, ok? São probleminhas ali que a gente chama de probleminhas contínuos. E por conta disso, certo? Por serem problemas contínuos, por serem problemas contínuos, contínuos não, perdão, eu quero dizer que possuem simetria. Eles vão ser um problema muito mais fácil de resolver. Então, imagine o seguinte: é, imagine que a gente tem aqui um toroide. Eu já falei sobre isso aqui na aula, na primeira parte. Um toroide é essa estruturazinha aqui como se fosse uma rosquinha. Então, vamos dizer que esse toroide seja perfeito, tá? Então, ele tem uma massa total m, certo? E vamos dizer que essa estrutura daqui ela seja fina o suficiente, ou seja bem vamos dizer, distribuída o suficiente, que o seu volume é constante, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, um elementozinho dele aqui, tá? Eu posso dizer aqui que o dV dele, esse V minúsculo não, esse dV dele, vamos chamar de dV1, tá? E aí eu pego aqui um outro elementozinho de mesma dimensão, tá? Eu chamo de dV2, aonde V1 e V2 eles têm o mesmo volume, certo? Ou seja, dV1 é igual a dV2, e aí eu digo o quê? Que a densidade volumétrica de ambos, a densidade volumétrica de um é igual a de 2. De maneira que para esse mesmo elemento, ó, a massa de um vai ser a massa de 2. Ou seja, ele está igualmente distribuído. E o que acontece?
a força externa que está, a força interna que está atuando sobre esse elemento daqui, ele acaba por anular esse outro elemento, simetricamente. Então, se eu pegar aqui, ó, eu pego esse outro elementozinho aqui, certo? O elemento simétrico a ele vai anular esse daqui. E assim sucessivamente. De maneira que o quê? Que o centro de massa desse toroide acaba por ser simplesmente o centro daqui do anel, certo? Ou do toroide, no caso. E por que isso? Aí você pode se perguntar, mas isso aí não tem massa, como é que pode? Mesmo não tendo massa, como há equilíbrio nessa distribuição e nas forças internas que estão atuando ali, o centro de massa se torna esse ponto aqui, aonde não há massa. Tá? E isso aqui vai facilitar demais a resolução dos nossos exercícios. Sempre que a gente quiser um problema, a gente quer um problema desse tipo, simétrico. Porque se não houver simetria, vai ser muito mais difícil de se resolver. Outro exemplo que a gente poderia ter isso aqui era numa distribuição ali da massa numa esfera. Tá? Se você pegar essa esfera daqui e colocar a mesma condição, uma distribuição volumétrica perfeita dela, certo? Então, o centro da esfera vai ser o centro de massa. Se você pegar aqui um aramezinho fino qualquer, tá? E a distribuição dele é perfeita, ele tem um comprimento L. A massa dele é distribuída igualmente. Isso implica o que para mim? Implica que o centro de massa desse filamentozinho, desse aramezinho aqui, é o próprio centro equidistante deles. E isso vai facilitar demais as contas da gente. Pessoal, antes de finalizar aqui, ó, só lembrando, o centro de massa é um ponto de um sistema de partículas aonde aparentemente se concentra toda a massa das partículas, mesmo que não haja nenhuma partícula ali no centro de massa. O centro de massa sempre fica próximo dos corpos de maior massa, certo? A não ser que haja uma simetria, como no caso que a gente está mencionando aqui. E se tiver uma força externa atuando sobre ele, as forças externas atuam como se elas estivessem atuando apenas naquele ponto que a gente chama do ponto de centro de massa. Ok? Vamos finalizar essa aula daqui hoje. E na próxima aula a gente vai falar sobre o momento linear, tá? Ou quantidade de movimento, como era dito antigamente. Um abraço a todos.